Naquela noite, uma pequena lanchonete no centro da cidade se tornou o palco de uma cena que ninguém jamais esqueceria. Era uma noite comum, até que um homem armado entrou de repente, com os olhos fixos na caixa registradora. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da porta se fechando e o sussurrar nervoso do criminoso. Os clientes congelaram, o medo estampado em seus rostos. Mas ela, a garçonete, manteve uma calma surpreendente. Seus olhos, apesar do perigo, transmitiam serenidade e determinação. Enquanto o assaltante exigia o dinheiro, ela não funcionou com medo ou pânico. Em vez disso, sorriu levemente, como se nada de grave estivesse acontecendo. Seus movimentos eram precisos, quase coreografados, enquanto entregava o que tinha de valor. Nada de gritos, nada de lágrimas. Sua postura era firme, sua expressão, tranquila. O homem armado, confuso com sua aparente indiferença, tentou intimidá-la mais uma vez, mas ela não cedeu. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto ele se preparava para escapar, ela falou com uma voz calma, mas cheia de força. Disse que a vida era mais do que dinheiro, que a coragem de manter a dignidade em momentos de crise era o verdadeiro valor de uma pessoa. Naquele instante, o criminoso hesitou. Talvez, por um momento, tenha visto nela algo que nunca tinha percebido antes. Ele saiu, deixando a loja para trás, sem levar nada. E ela, ainda de pé, respirou fundo, com um sorriso sereno. Sua atitude, silenciosa e resoluta, tocou o coração de todos que assistiram àquela cena. A história daquela garçonete ganhou o mundo. Sua calma diante do caos revelou que a verdadeira força está na dignidade, na coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo nas horas mais difíceis. E assim, ela se tornou símbolo de esperança, lembrando a todos que, na adversidade, a integridade e a coragem podem transformar uma tragédia em uma lição de vida. A luz suave das lâmpadas penduradas no teto criava um brilho tênue sobre a pequena lanchonete, enquanto o som sussurrante do vento lá fora misturava-se ao tilintar ocasional da porta ao se fechar. A textura do balcão de madeira, desgastada pelo tempo, parecia guardar memórias de muitas noites agudas de esperança e medo. No ar, uma mistura de cheiro de pão quente e café forte, que aquecia mais do que o ambiente, aquecia a alma de quem ali permanecia. Cada cliente, cada movimento, carregava uma emoção interna que não podia ser vista, mas sentida. Ela, a garçonete, carregava uma dor silenciosa que vinha de um trauma antigo, uma perda que ainda doía, uma memória que insistia em assombrar seus dias. Mas naquela noite, ela também carregava um valor moral forte, uma força que vinha de um segredo guardado há anos, de uma esperança silenciosa de redenção. O criminoso, arrogante e impiedoso, representava uma injustiça antiga, uma lembrança de um sistema que muitas vezes falhava com os mais vulneráveis. Sua presença trazia uma atmosfera de ameaça. Uma lembrança constante de uma dor não curada de injustiça e perda. Quando tudo parecia prestes a se perder, ela revelou um talento escondido, uma força que ninguém esperava. Com uma determinação renovada, ela ergueu a cabeça e falou, expondo uma verdade que mudaria tudo. Ela tinha uma coragem que vinha de uma origem profunda, de uma história de resistência e amor familiar. Seu segredo era uma herança de força e esperança, um legado que carregava desde criança, que a sustentava em momentos de crise. Ela se levantou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. A humilhação se transformou em força, o medo em determinação. E, naquele instante, ela rompeu com a humilhação, revelando uma verdade emocional que redefinia sua história. Sua atitude silenciosa e resoluta era uma resposta à injustiça que a perseguia desde sempre, uma prova de que a verdadeira força vem de dentro, de um coração que nunca desiste de lutar. No final,
Ela revelou que sua origem vinha de uma família de lutadores, de pessoas que enfrentaram a adversidade com coragem e dignidade. Seu movimento, sua fala, era uma homenagem a eles, uma reafirmação de que, mesmo na escuridão, a esperança pode brilhar mais forte do que qualquer ameaça. E ao refletirmos sobre sua história, percebemos que a maior força de todas reside na coragem de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo parece desabar ao nosso redor. Porque, no fundo, a verdadeira vitória é aquela que conquistamos ao manter nossa dignidade intacta. Naquele silêncio carregado de tensão, a luz fraca das lâmpadas penduradas no teto criava sombras que dançavam lentamente ao redor da pequena lanchonete. O cheiro de pão quente misturado ao aroma forte do café parecia intensificar o peso do momento. Cada respiração parecia pesar na atmosfera, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade invisível. A garçonete, de pé atrás do balcão, parecia uma estátua silenciosa. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação que ninguém poderia entender apenas com o olhar. Era uma coragem que brotava de uma profundidade antiga, uma força que ela carregava desde a infância, como uma herança invisível. O homem armado, com a mão ainda na caixa, olhava para ela, confuso por sua serenidade. Seus olhos, vazios de humanidade, buscavam uma reação que ela não dava. Sua voz era áspera, carregada de uma ameaça que parecia querer rasgar o silêncio. Entregue o dinheiro e ninguém sai ferido. Ele fez um gesto brusco, apontando a arma para a caixa registradora. Mas ela não se moveu. Ao invés disso, ela respirou fundo, sentindo o peso do momento se transformar em uma oportunidade de mostrar quem realmente era. Seus olhos encontraram os dele, uma conexão silenciosa que carregava mais força do que qualquer grito ou ameaça. Você acha que dinheiro é tudo nesta vida? Ela perguntou, a voz firme, mas suave como uma brisa que atravessa uma floresta. Tem coisas que não podem ser compradas, nem com todo o dinheiro do mundo. O assaltante hesitou, confuso com a calmaria dela. Sua mão tremia levemente, a arma ainda apontada, mas a dúvida começava a surgir em seus olhos. Ela deu um passo à frente, com um movimento quase imperceptível, como quem desafia o próprio destino. Você veio aqui para roubar, mas acabou deixando algo para trás. Uma oportunidade de refletir. Sua voz ecoou na sala, como uma voz de esperança em meio ao caos. Ele tentou intimidá-la mais uma vez, apertando o gatilho, a ameaça visível em seu rosto. Mas ela não recuou. Em vez disso, falou com uma força que parecia preencher toda a sala. A vida é mais do que dinheiro. É sobre dignidade, sobre a coragem de manter a cabeça erguida mesmo quando tudo parece desabar. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem na alma dele. Você acha que esse caminho leva a algo bom? Você vai se arrepender, um dia. O homem, por um instante, pareceu vacilar. Seus olhos refletiam uma mistura de raiva e dúvida. Talvez, por um momento, ele tenha visto nela algo que nunca tinha percebido antes. Uma força silenciosa, uma resistência que não podia ser quebrada. Como uma rocha que resiste às ondas do mar, ela permanecia firme, inabalável. Sem aviso, ele baixou a arma lentamente, como quem desperta de um pesadelo. Seus passos vacilantes o levaram até a porta da loja, e com um último olhar de incredulidade, ele saiu, deixando o silêncio de volta ao espaço. A porta se fechou com um som suave, quase como um suspiro de alívio, enquanto ela permanecia ali, respirando fundo, com um sorriso tranquilo que parecia iluminar toda a sala. Naquele instante, ela se virou lentamente para os clientes, que ainda estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Seus olhos percorreram cada rosto, cada expressão de medo e surpresa. Então, ela falou,
sua voz carregada de uma calma que parecia desafiar o próprio universo. A força verdadeira está em manter a dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca deixe que o medo te roube a esperança. Aquela noite se tornou uma lenda. A história da garçonete que enfrentou o terror com uma serenidade que parecia desafiar as leis da lógica. Sua atitude silenciosa, sua coragem interior, tocou o coração de todos que presenciaram aquele momento. Ela não precisava de palavras vazias ou gestos dramáticos. Sua força era visível na quietude de seus olhos, na firmeza de sua postura. O mundo inteiro começou a falar sobre ela, a reconhecer que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na coragem de permanecer fiel a si mesmo. Sua história se espalhou pelas redes sociais, nas manchetes dos jornais, nas conversas ao redor de mesas de café. Ela se tornou um símbolo de esperança, uma prova de que a dignidade e a coragem podem transformar até mesmo a pior das tragédias em uma lição de vida. Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu a pequena lanchonete. Como uma promessa de renovação. Ela voltou ao seu lugar atrás do balcão, com o mesmo sorriso sereno, como quem carrega um segredo que ninguém pode tirar dela. Seus olhos brilhavam com uma luz diferente, uma certeza de que tinha feito a coisa certa. Depois de tudo, ela sabia que sua força vinha de uma origem profunda, de uma história de resistência e amor familiar. Uma herança que carregava desde criança, uma força que a sustentava nos momentos mais sombrios. E, enquanto o mundo continuava girando, ela permanecia ali, firme, como uma rocha que desafia o tempo. Naquele dia, a luz do sol parecia mais forte, e o vento lá fora trazia uma sensação de esperança renovada. Porque ela tinha mostrado ao mundo que a maior força não está na arma, no dinheiro ou na violência. Está na coragem de ser quem realmente somos, de manter nossa dignidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E, naquele momento, a sua história se tornou uma mensagem eterna. A verdadeira vitória é aquela conquistada quando permanecemos fiéis ao coração, mesmo diante do caos. Naquele dia, o sol ainda não tinha despertado completamente, mas a pequena lanchonete no centro da cidade já respirava a rotina diária de quem busca conforto, um café quente e uma conversa silenciosa com o clima acolhedor daquele espaço. As luzes amareladas das lâmpadas penduradas no teto criavam uma atmosfera quase mágica, uma mistura de nostalgia e esperança que envolvia cada cliente que cruzava a porta. O cheiro de pão recém-assado e café forte preenchia o ar, despertando os sentidos de quem ali permanecia, enquanto o tilintar suave das xícaras e pratos criava uma trilha sonora sutil, quase como um sussurro de tranquilidade. Mas, naquela manhã, a tranquilidade foi abruptamente rompida por uma presença inesperada. A porta da lanchonete se abriu com um estrondo, e um homem de expressão fechada, com a mão firmemente segurando uma arma, entrou com uma intenção clara de intimidar. Seus olhos, vazios de empatia, fixaram-se na caixa registradora, enquanto seus movimentos eram nervosos, quase descoordenados, como se cada passo fosse uma luta contra si mesmo. Os clientes, que até então estavam imersos em suas rotinas, congelaram, o silêncio se espalhou como uma cortina de medo e incerteza. Todos sentiram o peso daquele momento, como se o tempo tivesse desacelerado, deixando apenas a tensão no ar. No entanto, do outro lado do balcão, ela, a garçonete, permaneceu firme. Seus olhos, que poderiam facilmente refletir medo ou pânico, brilhavam com uma calma surpreendente. Sua postura, mesmo diante do perigo, era ereta, segura. Como uma rocha resistente às ondas do mar, ela não recuou diante do desafio. Seus movimentos eram lentos, controlados, quase como uma coreografia silenciosa que transmitia força e serenidade. Quando o criminoso exigiu dinheiro, ela não se desesperou. Em vez disso, sorriu suavemente,
como se estivesse diante de uma situação banal. Algo que ela já tinha enfrentado antes de forma silenciosa, interior. A calma dela foi como uma onda de choque no coração do assaltante. Seus gestos, precisos e sem pressa, entregaram o que tinha de valor, sem mostrar medo, sem gritar ou correr. Cada movimento parecia carregado de uma determinação silenciosa, uma força interior que ninguém poderia perceber apenas com os olhos. Ela sabia que o verdadeiro poder não residia na arma apontada para ela, mas na força que vinha de dentro, na coragem de manter a dignidade mesmo diante do caos. Quando o assaltante tentou intimidá-la mais uma vez, elevando a voz, ameaçando com a arma, ela manteve a serenidade. Seus olhos encontraram os dele, transmitindo uma mensagem que ele não conseguiu entender imediatamente. Seus olhos diziam que a vida era mais do que dinheiro, que existiam valores mais altos do que o ouro ou o papel moeda. Ela falou com uma voz calma, porém firme, que parecia atravessar o tumulto. Você acha que dinheiro é tudo nesta vida? Tem coisas que não podem ser compradas, nem com todo o dinheiro do mundo. O homem, inicialmente confuso com sua postura, hesitou. Sua mão tremia ligeiramente, a arma ainda apontada, mas a dúvida começava a se infiltrar na sua mente. Ela deu um passo à frente, quase como um desafio silencioso, e continuou: Você veio aqui para roubar, mas deixou algo para trás, uma oportunidade de refletir. Talvez essa seja a sua maior lição hoje. Sua voz, cheia de calma e firmeza, ecoou na sala, como uma mensagem de esperança em meio ao desespero. Ele tentou mais uma vez, apertando o gatilho, como se pudesse rasgar o silêncio com a ameaça visível. Mas ela não se moveu. Em vez disso, falou com uma força que parecia preencher cada canto do espaço. A vida é mais do que dinheiro. É sobre dignidade, sobre coragem de manter a cabeça erguida mesmo quando tudo parece desabar. A sua pausa foi como uma respiração profunda, uma pausa de resistência. Uma afirmação de que o verdadeiro valor está na força de permanecer fiel a si mesmo. O assaltante, por um instante, vacilou. Seus olhos refletiam uma mistura de raiva, confusão e talvez uma sombra de reconhecimento. Talvez, naquele momento, ele tenha visto nela algo que nunca tinha percebido antes, uma resistência silenciosa, uma força que não podia ser quebrada. Como uma rocha que resiste às ondas do mar, ela permaneceu firme, inabalável. Sem aviso, ele baixou a arma lentamente. Seus passos vacilantes o levaram até a porta, onde se virou por um momento, como se estivesse despertando de um sonho perturbador. Com um último olhar de incredulidade, saiu, deixando o silêncio de volta ao espaço. A porta se fechou com um suave suspiro, quase como um alívio coletivo. Ela permaneceu ali, respirando fundo, com um sorriso tranquilo que iluminava sua expressão. Naquele instante, ela se virou lentamente para os clientes, que ainda estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Seus olhos percorreram cada rosto, cada expressão de medo, surpresa ou admiração. Então, com uma voz carregada de uma calma que parecia desafiar o próprio universo, ela falou: a força verdadeira está em manter a dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca deixe que o medo roube a sua esperança. Aquela noite se tornou uma lenda. A história da garçonete que enfrentou o terror com uma serenidade incompreensível, uma força silenciosa que tocou o coração de todos que presenciaram aquele momento difícil. Sua atitude, sem gestos dramáticos ou palavras vazias, mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na coragem de permanecer fiel a si mesmo. Sua história se espalhou pelas redes sociais, virou manchete nos jornais, inspirou conversas ao redor de mesas de café e se transformou em símbolo de esperança e resistência. Na manhã seguinte, o sol invadiu a pequena lanchonete, trazendo uma luz nova,
uma promessa de renovação. Ela voltou ao seu lugar atrás do balcão, com o mesmo sorriso sereno, como quem carrega uma certeza de que tinha feito a coisa certa. Seus olhos brilharam com uma luz diferente, uma esperança silenciosa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a dignidade e a coragem podem iluminar o caminho. Ela sabia, no fundo, que sua força vinha de uma origem profunda, de uma história de resistência e amor familiar. Uma herança que carregava desde a infância, uma força invisível que a sustentava nos momentos mais difíceis. E, enquanto o mundo continuava a girar, ela permanecia ali, como uma rocha resistente às marés, uma prova de que a verdadeira força está na alma, na coragem de ser quem realmente somos. Naquele dia, a luz do sol parecia mais forte, o vento lá fora trazia uma sensação de esperança renovada. Porque ela tinha mostrado ao mundo que o maior poder não está na arma, nem no dinheiro, mas na coragem de manter nossa dignidade, de lutar por nossos valores mesmo diante do caos. Sua história, assim, se tornou uma mensagem eterna. A verdadeira vitória é aquela conquistada quando permanecemos fiéis ao coração, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. Naquele silêncio carregado de esperança e medo, a garçonete observava cada detalhe com uma atenção silenciosa que parecia transcender o próprio tempo. Seus olhos, profundos como o mar em uma noite sem lua, refletiam uma história de resistência que poucos poderiam imaginar. A cada respiração, ela carregava uma força invisível, uma coragem que brotava de raízes antigas, de uma vida marcada por perdas, mas também por uma esperança inabalável. O som suave do vento lá fora parecia sussurrar segredos antigos, enquanto o cheiro de pão recém-assado se misturava ao aroma forte do café, criando uma atmosfera quase sagrada, um espaço onde o cotidiano se tornava uma batalha silenciosa entre o medo e a dignidade. O homem armado, com a mão trêmula segurando a arma como se fosse uma extensão de sua própria vulnerabilidade, fitava ela com olhos vazios, como se buscasse nela uma resposta que pudesse justificar sua violência. Seus movimentos eram desajeitados, como uma marionete descontrolada, e a tensão em seu rosto revelava uma alma dilacerada por conflitos internos que ele mesmo não compreendia. Cada som, cada gesto, parecia amplificado na sala silenciosa, enquanto a atmosfera se tornava uma arena onde emoções invisíveis lutavam por espaço. O medo, a esperança, a resistência. Ela, a garçonete, não recuou. Seus olhos encontraram os dele como um farol na escuridão, uma luz que atravessava a névoa da violência com uma serenidade quase sobrenatural. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como uma dança antiga que carregava uma mensagem de paz e força. Quando ele exigiu dinheiro, ela apenas sorriu levemente, uma expressão que carregava mais força do que qualquer grito ou atitude dramática. Era uma manifestação silenciosa de resistência, uma afirmação de que a dignidade não se mede pelo que se possui, mas pela força de permanecer fiel a si mesmo diante do caos. O assaltante, confuso com aquela calma inabalável, tentou intimidá-la mais uma vez, elevando a voz, ameaçando com a arma apontada para ela como uma lança de destruição. Mas ela, inabalável, respondeu com uma voz calma e firme, que parecia atravessar o tumulto como uma brisa suave, carregada de uma verdade ancestral. Você acha que dinheiro é tudo nesta vida? Existem coisas que ninguém pode tirar de nós, nem com toda a força do mundo. Sua fala, carregada de emoção sutil, ecoou na sala como uma prece silenciosa, uma declaração de que os valores mais profundos não podem ser conquistados com armas ou dinheiro. O homem, inicialmente, tentou manter sua postura de força, mas suas mãos começaram a tremer, como árvores ao vento forte. Seus olhos, que antes eram vazios de humanidade, agora refletiam uma dúvida crescente. Seu ego, que tentava se impor pela ameaça, começava a desmoronar diante daquela serenidade que parecia desafiar a própria essência da violência. Ela deu um passo adiante,
quase como um desafio silencioso, uma afirmação de que a verdadeira força reside na capacidade de manter a calma, de resistir às tentações de desespero que dominam aqueles que se deixam consumir pelo medo. Você veio aqui para tirar algo de alguém, ela continuou, sua voz carregada de uma autoridade silenciosa, mas saiu de mãos vazias, porque o verdadeiro poder não está na arma que segura, mas na coragem de manter a dignidade mesmo quando tudo parece desabar. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia iluminar a própria escuridão da sala, uma luz que dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na quantidade de dinheiro que possui, mas na força de sua alma. Ele tentou mais uma vez, quase como um último ato de resistência, apertando o gatilho, uma ameaça visível que parecia rasgar o ar com sua violência. Mas ela, com uma calma que parecia desafiar as próprias leis da física, falou com uma voz que encheu o espaço, cheia de uma força que parecia atravessar o tempo. A vida é mais do que dinheiro. É sobre a coragem de ser quem realmente somos, de manter a cabeça erguida mesmo nos momentos mais sombrios. Sua pausa, carregada de significado, foi como uma respiração profunda de resistência, uma declaração de que a verdadeira vitória está na fidelidade a si mesmo. O assaltante, por um instante, pareceu vacilar. Seus olhos refletiam uma mistura de raiva, dúvida e uma sombra de reconhecimento. Talvez, naquele momento, ele tenha visto nela uma resistência que não podia ser destruída, uma força que vinha das raízes mais profundas de sua alma. Como uma rocha resistente às ondas do mar, ela permaneceu firme, inabalável diante da ameaça, uma testemunha silenciosa de que a verdadeira força vem de dentro, de um coração que nunca desiste. Sem aviso, ele baixou a arma lentamente. Como quem desperta de um pesadelo, seus passos hesitantes o levando até a porta. Antes de sair, virou-se por um instante, como se estivesse despertando de uma ilusão que ele mesmo criou, e lançou um último olhar de incredulidade. Com um suspiro que parecia liberar toda a tensão acumulada, ele saiu, fechando a porta com um som suave, quase como uma despedida silenciosa de uma batalha que ele não conseguiu vencer. Ela permaneceu ali, respirando fundo, com um sorriso tranquilo que iluminava sua expressão de uma paz conquistada após uma luta silenciosa. Naquele momento, ela se virou lentamente para os clientes, que ainda estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado por um instante. Seus olhos percorreram cada rosto, cada expressão de medo, surpresa ou admiração. Então, sua voz, carregada de uma calma que parecia desafiar o próprio universo, ecoou na sala. A verdadeira força está em manter a dignidade, mesmo quando tudo parece desmoronar. Nunca deixe que o medo roube a esperança que vive dentro de você. Seus olhos brilhavam com uma luz que transcendia a compreensão imediata, uma luz que dizia que, mesmo nos momentos mais difíceis, a alma humana tem o poder de resistir. Aquela noite se tornou uma lenda viva, uma história que seria contada por gerações, uma narrativa de resistência silenciosa que tocou o coração de todos. A coragem daquela garçonete, que enfrentou o terror com uma serenidade quase sobrenatural, tornou-se uma inspiração universal. Sua atitude, discreta e poderosa, mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na força de permanecer fiel a si mesmo, na coragem de manter a integridade mesmo diante das maiores adversidades. Na manhã seguinte, o sol invadiu a pequena lanchonete com uma luz renovada, uma promessa de novos começos. Ela voltou ao seu lugar atrás do balcão, com o mesmo sorriso sereno, como quem carrega um segredo sagrado, uma certeza de que tinha feito a coisa certa. Seus olhos brilharam com uma esperança silenciosa, uma certeza de que, mesmo na escuridão, a luz interior nunca se apaga. Sabia, profundamente, que sua força vinha de uma herança ancestral, de uma história de resistência e amor que carregava desde a infância, uma herança invisível que a sustentava nos momentos mais sombrios. Enquanto o mundo continuava a girar,
Ela permanecia ali, como uma rocha resistente às marés, um símbolo de que a verdadeira força não reside na arma ou no dinheiro, mas na coragem de ser quem realmente somos, de lutar pelos nossos valores, de manter a dignidade mesmo quando tudo parece desabar. Sua presença silenciosa e firme era uma prova de que a alma humana possui uma resiliência infinita, uma capacidade de se reconstruir mesmo após as maiores tempestades. Naquele dia, a luz do sol parecia mais intensa, o vento lá fora carregava uma sensação de esperança renovada. Porque ela tinha mostrado ao mundo que o maior poder não está na violência ou na riqueza, mas na coragem de permanecer fiel ao coração, de resistir às tentações da facilidade e do egoísmo. Sua história, agora eterna, se tornou uma mensagem de esperança. A verdadeira vitória é aquela conquistada quando permanecemos fiéis a nós mesmos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E assim, a conexão com nossa essência se fortalece, lembrando-nos de que, no final, somos a soma de nossas escolhas, de nossa coragem de seguir adiante, de nossa fé inabalável na luz que existe dentro de cada um de nós.